Olá, gente. Boa noite. Estou aqui para fazer mais uma live hoje. Estou esperando vocês entrarem para a gente poder começar a conversar sobre o assunto de hoje, que é, vocês sabem, um assunto bastante importante na nossa vida, né? E eu estou aqui, então, aguardando a entrada de vocês. Estou esperando aqui, torcendo que a minha conexão esteja boa. Bom, porque é um assunto que todos nós, esse tempo todo que estamos vendo, precisamos entrar dentro para entender melhor, porque depois desses 2 anos de pandemia, né, gente? Quanta coisa aconteceu, eu não sei vocês, mas olha, vou te contar, hein? Foi difícil, né? E continua complicado, mas a gente acha que já está vendo a luz no fim do túnel. Porém, muitas pessoas começaram a ter problemas, né? Problemas importantes, né? Os transtornos mentais e alimentares que aconteceram, que realmente aumentaram muito durante essa pandemia, esses últimos 2 anos. E para falar sobre um assunto assim, tão importante, porque eu não sei vocês, mas todo mundo passou por momentos tão complicados, nós vamos falar aqui com um especialista, o médico psiquiatra Taki Cordaz, né, que vai nos falar sobre transtornos alimentares e transtornos mentais e a relação entre os dois. Vamos ver se ele já chegou aqui. Primeiramente, obrigada pela sua presença para falar sobre transtornos alimentares e mentais, né? E eu sempre fico imaginando que é nem aquela história do ovo e da galinha, quem é que começou primeiro, né? Mas eu acho que o transtorno mental é que leva ao transtorno alimentar. É isso da sua experiência? Sim. Antes de mais nada, eu fico muito honrado com o teu convite, né? Você tem uma história na televisão brasileira, você fez história na televisão brasileira e agora nesse novo meio, né? Eu acho que assisti algumas coisas suas, assisti ontem a entrevista com a doutora Silvia, assistiu a sua recomendação do caso Colline, que a gente viu hoje aqui, adorei. Que bom, que bom. Bom, quando nós estamos falando de transtornos mentais ou transtornos psiquiátricos, nós estamos falando de um grande conjunto de alterações, né? De um conjunto de alterações onde as emoções do homem estão ou exacerbadas, ou achatadas, ou aparecem fora de hora, ou aparecem exageradas ou diminuídas. Os transtornos mentais, então, constituem uma grande gama de doenças. A gente pode dizer que os transtornos psiquiátricos são hoje o grupo de doenças mais comuns no homem. O grupo de doenças mais comum no homem. Depressão, por exemplo, é a doença mais frequente no ser humano, mais do que doenças cardiológicas ou doenças endocrinológicas. Então, quando nós estamos falando de transtorno mental, nós estamos falando de ansiedade, nós estamos falando de depressão, nós estamos falando de fobias, nós estamos falando de anorexia, estamos falando de bulimia, e nós estamos falando de um tipo particular de obesidade. Na verdade, respondendo à tua pergunta, não necessariamente eu ter uma depressão, uma ansiedade ou um outro transtorno psiquiátrico vai me levar a ter anorexia ou bulimia ou compulsão alimentar. Esses quadros podem aparecer de maneira autônoma. Autônoma, sem ter nenhuma relação com essa questão mental? Não, mental sim. São quadros... São transtornos mentais, são transtornos psiquiátricos. O que eu estou lhe dizendo é que quando a gente fala de transtornos mentais ou psiquiátricos, se abre uma grande chave. E aí você entendi. De transtornos alimentares, que você divide em anorexia, bulimia, compulsão alimentar. Claro que existe uma máxima em psiquiatria que diz o maior fator de risco para você ter uma doença psiquiátrica é já ter uma doença psiquiátrica prévia. Ou seja, a grande maioria dos transtornos psiquiátricos ocorre com aquilo que a gente chama de comorbidade. O que quer dizer isso? Nós temos 2 ou mais doenças ao mesmo tempo. Então, eu tenho compulsão alimentar e depressão, tenho depressão e pânico, tenho anorexia,
depressão, transtorno obsessivo compulsivo, ou seja, a grande parte dos transtornos psiquiátricos ocorre muitas vezes em conjunto. Eu achei isso muito importante que você falou, Taki, porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa só, vamos dizer assim, compartimentada. A pessoa tem transtorno bipolar, mas não, ela pode ter vários transtornos que podem estar ali dentro dessa questão, inclusive alimentar. Eu não tinha pensado nesse conjunto, como você falou, entendeu? Vamos pegar o transtorno bipolar que você está colocando como exemplo. O transtorno bipolar é um transtorno grave, tratável, mas grave, que faz com que o indivíduo tenha oscilações, períodos de mania diferente do que a gente chama de mania no dia a dia, ou seja, fases de euforia, de excitação e fases de depressão. As fases de depressão podem fazer com que esse indivíduo abuse de álcool, abuse de drogas. O álcool foi a primeira medicação, não medicação, usada para angústia. Então, alguém com transtorno bipolar começa a usar álcool, usar droga para diminuir a depressão. O indivíduo em mania começa a fazer uma série de atividades de risco, podendo se contaminar com uma série de doenças. Então, o transtorno bipolar é um transtorno que, pela alteração, pode levar a outros. Se a gente for pegar transtorno do pânico, eu tenho transtorno do pânico e ninguém dá o diagnóstico, o que eu vou fazer? Vou começar a me entupir de calmante. Pronto, agora eu tenho pânico mais dependência de tranquilizantes. Eu vou ser entrevistado aqui na Márcia e eu estou extremamente... Isso daqui é chá, não é vinho. Eu vou começar a beber várias vezes para ser entrevistado ou para participar de situações onde eu deva me manifestar. Eu vou ter pânico mais alcoolismo, né? Eu vou ter pânico mais fobia social. Pessoas com pânico que não têm tratamento adequado, 90% delas desenvolvem depressão ao longo da vida. Então, ter um quadro psiquiátrico predispõe o indivíduo a ter outros quadros psiquiátricos. Agora, como é que a pessoa se entende precisando de ajuda? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis era a pessoa estar consciente, não, agora eu estou com um quadro que eu preciso de uma ajuda profissional. Porque muitas vezes a família nem percebe, ou então só cabe à família mostrar, né? Eu acho que a dificuldade da pessoa entender, porque quando se fala de si próprio, às vezes a pessoa usa fantasias, né, desculpas para aquela situação. Quando você tem uma situação tão disruptiva quanto um transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma depressão, um pânico, é do homem tentar explicar o que está lhe acontecendo. Então, eu tenho essa depressão porque eu estou vivendo mal na minha casa. Eu comecei a ter pânico porque no meu emprego, ou seja, nós olhamos para a nossa vida com uma lente de aumento e tentamos fazer uma conexão entre o que vivemos e o que estamos sentindo. Eu vou definir transtorno mental de uma maneira bastante ampla e até superficial, mas talvez isso faça sentido para muita gente. Ao invés de ficar falando de alterações químicas, eu vou dizer o seguinte: você deve procurar ajuda quando você perdeu a liberdade de escolha. Quando você perdeu a liberdade de escolha entre estar triste ou estar alegre, perdeu a liberdade de escolha entre comer e não comer, perdeu a liberdade de escolha entre lavar o prato e lavar 1000 vezes ou não lavar aquele prato, quando você percebe que você não pode escolher entre jogar, que é uma dependência não química, e não jogar, você está precisando de ajuda. Quando você perde a liberdade de escolha. E aí a gente vai enfrentar uma barreira, que é uma barreira quase intransponível na nossa sociedade. Felizmente, menos intransponível, que é o preconceito e o estigma. O estigma é o que o indivíduo carrega por ter uma doença, né? Os cristãos e os gregos chamavam de estigmata, que é uma marca que o indivíduo tem. Qual é o preconceito? É o preconceito do próprio indivíduo. Não, eu não tenho nada. Imagina que eu vou no psiquiatra. Da família, né? Mas imagina que você está me dizendo que meu filho, ou meu marido, ou minha mulher precisam de um psiquiatra. Você tem o preconceito social.
o preconceito profissional, né? Muita gente me pergunta, eu devo não dizer que eu tenho um transtorno psiquiátrico no meu emprego? Olha, nós psiquiatras achamos que o transtorno psiquiátrico deve ser tratado e entendido como qualquer outra doença. Mas eu entendo que a nossa sociedade está muito distante de ser uma sociedade ideal. Então, muitas vezes você será taxado de ser doente ou ser preguiçoso, né? O próprio psiquiatra sofre essa fobia, esse próprio preconceito. O psiquiatra é médico de louco, né? Pois é. No meu tempo de faculdade, a gente dizia o seguinte, clínico é o indivíduo que sabe tudo e não faz nada. O cirurgião que não sabe nada e faz tudo. E o psiquiatra não sabe nada e não faz nada. Que coisa, não sabia que tinha isso, não. O que aconteceu nos últimos 30 anos é que o psiquiatra se tornou cada vez mais uma especialidade extremamente médica. Quer dizer, na psiquiatria hoje, a gente tem recursos neuroquímicos de imagem cerebral. Você tem que examinar o seu paciente, porque muitas das doenças psiquiátricas advêm de distúrbios químicos, físicos, corporais, né? E então, e muito médico, lastimavelmente, tem medo, temor de dizer, olha, Márcia não, mas você, né, olha, você está com uma depressão, isso não se justifica, eu acho que você deveria procurar um psiquiatra. Muitas vezes ele diz assim, não vou mandar para o psiquiatra porque ela vai embora, ela nunca mais vai voltar no meu consultório, ela vai ficar com raiva de mim, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa, só para ficar bem claro para quem está nos vendo. Quer dizer, a pessoa dá desculpas para a situação que ela está vivendo de transtorno, mas a vida dela não pode causar o transtorno, justamente por isso, porque senão fica parecendo que é uma coisa que não tem nenhuma relação com a outra. Vamos supor, uma pessoa que está vivendo um casamento muito infeliz, ou está desempregado, ou viveu uma perda muito grande, isso não desencadeia o processo? Não tem relação com o processo? Então, em psiquiatria, é muito importante isso que você está me dizendo, porque a gente evita falar de causa, né? Não existe uma causa única. A gente diz que existem fatores contribuintes. Então, por exemplo, 100 mulheres que têm parto e têm complicações de parto. 12, 13, 15 desenvolvem depressão pós-parto. Né? Eu estou atravessando uma situação extremamente ruim no meu casamento. 12, 13, 18, 20% das pessoas que estão atravessando um vínculo conjugal deteriorado desenvolvem depressão. Se houvesse uma relação de causa e efeito, todas as pessoas que atravessam aquela situação desenvolveriam. Então, isto é algo da física. A causa B. Isto não existe em saúde mental. A gente tem que entender que isso não existe em medicina. Tem muita gente que fica contaminada por tuberculose ou por qualquer outra doença e não desenvolve a doença. A gente diz hoje que existem fatores desencadeantes, predisponentes. Então, vamos imaginar, se eu vou tentar fazer uma imagem geométrica, mas vamos lá, ordenada, abscissa. Bom, quanto mais carga genética eu tiver, né, eu tenho, como o grande escritor Ernest Hemingway, um avô com transtorno bipolar, um pai com transtorno bipolar, 2 irmãos. Quanto maior a carga genética que eu tiver, menos eu preciso de um desencadeante externo. Quanto menor a minha causa genética, mais fatores de vida podem aumentar o risco de eu desenvolver depressão. Mas os fatores de vida, como a gente viu, levarão de maneira inequívoca a depressão ou pânico? Não. Porque aí entra uma outra coisa que a gente não entende direito, chama resiliência. Porque uma série de pessoas atravessa uma mesma situação. Nós não temos genética, nenhum aqui tem genética para depressão. Nós atravessamos uma situação de pandemia, uma situação de catástrofe, né? 15 a 20% dessas pessoas desenvolvem o estresse traumático após a guerra.
80% não. Quais são os fatores, então, que me protegem ou que não me protegem? Isso a gente chama de resiliência. O que é a resiliência? Resiliência é a minha personalidade, traços da minha personalidade. Como eu fui criado na minha primeira infância. Eu tive vínculos afetivos, familiares, ou seja, eu tenho o que os americanos de língua inglesa chamam de attachment, quer dizer, eu tenho vínculos afetivos importantes na infância. Eu tive fatores estressores na infância, como abuso físico, abuso sexual, que é um fator de risco muito grande para desenvolver transtorno psiquiátrico, ou eu tive negligência de parte dos meus pais, ou violência. Violência é um fator de risco para doença mental em crianças e em mulheres. Então, a gente nunca dirá que existe uma causa única que levará a uma determinada situação. Nós vamos dizer que um conjunto de situações pode levar a uma determinada doença psiquiátrica. Veja, hoje se discute, inclusive, as questões ambientais, né? Poluição. Será que poluição entra como uma das causas de transtorno psiquiátrico? Nós discutimos, inclusive, a luminosidade solar. Existem doenças psiquiátricas, como depressão, um tipo de depressão que a gente chama de depressão sazonal, onde o indivíduo piora no inverno. Não por causa do frio, mas porque você tem uma diminuição da luminosidade. Então você tem fatores inequivocamente diversos para que a gente possa entender. E aí, eu vou dizer o seguinte, tá bom, já que você tem tantos fatores, como é que você vai tratar? A hora que você tem um transtorno psiquiátrico, você não vai perguntar o que causou. Porque neste momento o que causou não é importante. Não importa, claro. Bombeiro. Depois você vai chamar o arquiteto. O que é o bombeiro? Você vai medicar, você vai mandar para terapia, nós vamos tirar essa pessoa disso. Depois, vai tentar melhorar a resiliência dessa pessoa. Eu queria falar sobre a resiliência, que quando a gente fala resiliência, para mim, a resiliência, além de toda essa questão do attachment que você falou, né, dependendo da como você foi criado, o que foi passado para você, situações de vida, eu queria colocar um dado aqui para você, que é psiquiatra, falar para mim, que é a espiritualidade. A questão da fé nesse momento. Você que deve ter tratado já dezenas, centenas de pacientes, as pessoas que têm uma devoção, vamos dizer, que têm uma fé, que exercitam isso, elas saem, não digo nem que não entram, mas elas conseguem ter mais resiliência? Sim e não. Depende do tipo de religião que você tem. Se você tem uma religião, e a gente divide em religião inclusiva e religiões que excluem todas as outras e se acham messiânicas. Religiões que acham messiânicas negam muitas vezes o transtorno psiquiátrico. Negam o transtorno psiquiátrico e impedem a busca. Muitas vezes usam rituais de tratamento que são absolutamente patifes, né? E muitas vezes a pessoa fica culpada de ter um transtorno psiquiátrico. Mas vamos falar de religiões, então, inclusivas. Eu falo mais da espiritualidade mesmo, da fé individual, porque a religião já é uma coisa mais, vamos dizer, engessada, né? Propõe-se uma organização, já entra mais nisso. Eu estava querendo falar mais sobre a questão da fé. Eu acho que é difícil você separar espiritualidade enquanto transcendência de ter uma fé ou ter uma religião. Mas o que a gente sabe é que indivíduos que têm uma espiritualidade maior, ou têm uma fé maior, ou têm um apego a uma determinada religião, certamente têm menor risco de depressão, certamente têm menor risco de transtornos ansiosos. O que a gente sabe é que uma religião, uma fé, uma transcendência, qualquer que seja elas, diminui o risco de suicídio, né? Então você tem sim um fator protetivo, né, da fé, da espiritualidade. Isto pode ser entendido exclusivamente como uma ponte com o transcendente?
Pode, mas isto também pode ser entendido como quando eu estou numa determinada fé, numa determinada religião, eu tenho um componente que é de outras pessoas, eu tenho um componente social de proteção, eu tenho um grupo grande de proteção. Então, ter amigos também é uma coisa que te protege, né? Ter amigos e ter vínculos afetivos diminui risco desde depressão até obesidade, né? Você ter vínculos afetivos é algo que entra como um fator a mais de resiliência. Agora, tá, e com relação hoje a essas práticas que a gente tanto vê, tanto a prática esportiva, né, que é necessária, né, como a prática da meditação, você como psiquiatra, o que você acha? Olha, eu vou lhe dizer que existem estudos cada vez melhores, metodologicamente cada vez melhores, tanto com prática esportiva quanto com meditação como tratamento acessório. Ninguém vai tratar um transtorno psiquiátrico com meditação, né, ou com atividade física, mas nós já temos alguns dados mostrando que aproximadamente 150 minutos de atividade física semanal, 3 vezes de 50 minutos, desde que você tenha um aumento da carga, onde você tem uma taquicardia durante a atividade física, aumenta a atividade do antidepressivo. Você tem um efeito sobre o humor, que não é muito grande, mas é suficiente para ajudar no tratamento antidepressivo. Atividade física está relacionada, sim, à prática de atividade física com redução de ansiedade, com redução de depressão e, certamente, com redução do risco de desenvolvimento de demências. Quando eu estou falando de demências, eu estou falando de praticamente Alzheimer. 70% das demências são demência de Alzheimer. Então, a atividade física é um fator de proteção. Meditação. Meditação é uma prática muito antiga, né? Uma prática hinduísta e em outras sociedades orientais que foi pouco estudada até algumas décadas. Meditação transcendental foi bastante estudada em psiquiatria e vários estudos bastante sérios mostrando que meditação transcendental pode ser usada para diminuição de ansiedade, para diminuição de sintomas de luto, de sofrimento, e você tem uma série de práticas meditativas hoje, a mais em moda, ou mais em voga, é a mindfulness, ou atenção plena. Nós usamos no nosso serviço a meditação como parte do tratamento para compulsão alimentar, para anorexia, para bulimia e para ansiedade generalizada. Então, a meditação faz parte do pacote de tratamento, nunca exclusivamente. Claro. Tá, que outro dia eu li uma reportagem que no Japão eles recomendam que as pessoas andem no bosque, né? Que isso seria uma prática importante para aliviar a ansiedade, depressão e tudo. O contato com a natureza, falando do ponto de vista psiquiátrico, é importante? E com os animais? É interessante, eu vou começar pelo final. Com os animais, certamente, uma das coisas que eu tenho na minha enfermaria, na enfermaria que eu coordeno, é um trabalho com cães. Os pacientes trabalham com cães e muitas vezes o cão é um objeto intermediário. Isso quer dizer o seguinte: eu não estou conseguindo falar com você, meu médico, com você, meu terapeuta, com você, enfermeira, mas através do cão eu consigo falar um pouco da minha emoção, elaborá-la, e talvez isso fique um pouco mais claro para você. Então, trabalho com cães é algo muito bacana, é algo que a gente usa na nossa enfermaria. Existem trabalhos com cavalos, né? Com cavalos. Então, o tratamento que utiliza animais é um tratamento ancestral e é um tratamento que entra como bastante útil, né? Andar na natureza, pensar, fugir
do excesso de estímulos sonoros, estímulos olfativos, estímulos gustativos, estímulos visuais. Quer dizer, você diminuir a entrada desses estímulos certamente te ajuda a meditar e entrar num estado de relaxamento. Nada melhor do que caminhar na natureza. Isso era conhecido desde os gregos. O médico grego do século II a.C. diria para que você tenha caminhadas e conversas filosóficas na natureza. Era o primeiro dos psicólogos, provavelmente. O filósofo é o primeiro dos psicólogos. Então, a natureza vai te oferecer, primeiro, uma quietude maior, uma diminuição dos estímulos externos, né? E uma melhor... Claro, aí vamos falar da questão pulmonar, da questão respiratória. Física, né? Física, da questão física. Então, sem dúvida alguma, é algo que deve entrar, quando possível, num pacote que a gente diria de práticas adequadas à sua saúde. Boas práticas, não é? Agora, eu achei tão interessante você dizer que os animais ancestralmente são usados como terapia. Quando é que surgiu isso, então? Dos animais, eu não tenho registro, né? Andar no bosque, sim. Dos animais, a gente tem registros médicos a partir do início do século XX. Né? 1900 foram os primeiros tratamentos com autistas e com indivíduos com deficiência intelectual. Com autistas foi o primeiro. Na antiguidade, eu não tenho registro, né? O que eu lembrei a você foi a possibilidade de caminhar em bosques, e quem muito fazia isso era a escola aristotélica. Aristotélica, né? É verdade. Aristóteles usava o termo peripatético, como você sabe. Eu sou grego, né? Então, os peripatéticos. Perpatai, em grego, quer dizer caminhada. Então, fazemos uma perpatai e vamos falar de filosofia, são os peripatéticos. Eu acho muito interessante quando a gente consegue agregar, né, essas práticas todas a um tratamento, vamos dizer, médico, né? Porque o psiquiatra ele vai atuar com substâncias químicas, né, para o cérebro, né? E muitas vezes a pessoa fica pensando que a depressão não tem esse componente tão importante de uma atuação de remédios no cérebro, quer dizer, precisa ter, né? Isso aqui a gente tem que deixar claro aqui. Esse é um enorme preconceito, né? As pessoas... Bom, primeiro que o psiquiatra não necessariamente vai medicá-lo. Muitas pessoas me procuram em situações dizendo, olha, a gente veio te ver porque eu sei que você é professor de psicofarmacologia, etc. E aí eu digo a elas, claro, de um grosso modo, primeiro eu vou ter que entender se você tem um transtorno psiquiátrico ou uma situação pessoal, uma situação de vida, uma situação existencial. As duas coisas podem acontecer. Mas, exclusivamente uma situação existencial, eu não posso te ajudar. Vai para a psicoterapia, vai para o teu líder espiritual, vai conversar com amigos, vai fazer mais atividade física. Não é com psiquiatra. Eu trato de doenças. É tentador eu começar a medicar todo mundo, mas a psiquiatria não é a ciência dos pequenos dramas pessoais. Eu vou repetir. É interessante isso, essa frase é importante, hein? A psiquiatria não é a ciência ou a especialidade dos pequenos dramas pessoais. Ainda que para cada um de nós os dramas sejam muito grandes. Mas eu não sou médico disso, né? Eu não sou médico da alma, né? Eu sou um médico que vai tratar transtornos psiquiátricos. E para tratar transtornos psiquiátricos, muitas vezes eu terei que utilizar-me de medicação, de um determinado tipo de psicoterapia. Se você me permite, depois eu vou falar um pouquinho de psicoterapia. Eu acho importante. De atividade física, de orientação nutricional, né? Ou seja, eu tenho um leque de coisas a fazer. Começando por medicação, muita gente diz assim, enormes preconceitos. Se eu começar a tomar um remédio psiquiátrico, eu vou tomar o resto da minha vida. Isso não é verdade. Existem protocolos que dizem o seguinte, se você tiver um episódio de depressão, você vai tomar 1 ano de antidepressivo após o desaparecimento dos sintomas. Se você tiver um segundo, são 3 anos.
Se você tiver um terceiro, aí sim, você vai ter que fazer uso como se faz uso de insulina ou remédio para pressão. Isso não é só em psiquiatria. A grosso modo, 70% das doenças médicas, ou até mais, 80%, elas não são curáveis. Elas são controláveis. O que você cura, a grosso modo? Você tem uma infecção, você toma antibiótico, mata o bicho. Você tem um problema cirúrgico, você vai lá e corta. Só que se você tiver um problema endócrino, você vai ter que fazer reposição hormonal, reposição tiroidiana, vai ter que tomar remédio cardiológico. Você vai ter, quando chega na minha idade, aos 60 anos, você está tomando meia dúzia de remédios. Agora, Taki, como é que a pessoa entende que ela teve um episódio de depressão? Tem tempo para a pessoa dizer, essa é depressão. Existe um tempo? Claro, eu vou entrevistá-la e uma das questões que a gente faz... Bom, o que eu vou perguntar? Primeiro, o que está acontecendo com você e alguns sintomas. Sente angústia? Sente uma importante diminuição do prazer? Antes você adorava entrevistar as pessoas e hoje entrevistar bastante é horroroso. Você precisa fazer um esforço muito maior para fazer coisas que você fazia antes. Você perdeu o tesão de viver, o tesão sexual. Você fica procrastinando, né? Você tem pensamentos negativos. Como é que está a tua atenção, tua memória? Bom, existe uma série de questões. Uma vez feito de depressão, a gente vai para a história de vida e o indivíduo diz, olha, eu nunca tive isso na vida. É a primeira vez que eu tenho isso. Ok, se esse é o primeiro episódio, nós vamos tratá-lo e a hora que você estiver muito bem, 1 ano de manutenção. Por quê? Primeiro episódio de depressão, a sua chance de ter um segundo é 50%. Se você tem episódios de depressão, a sua chance de ter o terceiro é 70%. Se você tem um terceiro episódio de depressão, a sua chance de ter um quarto, quinto, sexto é mais de 90%, e aí se indica o tratamento a vida inteira de manutenção. Eu fiquei pedindo para você para falar de psicoterapia. Mas de remédio, cuidado, pessoal. Remédio não é bolinha. Remédio não entra no DNA, como se diz a besterol de hoje. Remédio não transforma você num zumbi. Remédio não muda a sua personalidade. Se você estiver tomando antidepressivo de maneira adequada, você pode conversar comigo, que eu sou um especialista, durante 2 horas. E se você não me disser que eu estou tomando antidepressivo, eu não vou descobrir. Mas as pessoas têm medo também de ficarem viciados. Isso não existe. Então é bom você falar isso. Não existe dependência de antidepressivos ou de antipsicóticos. Existe dependência, sim, daquela receitinha azul que a gente usa por um tempo limitado, que são os tranquilizantes, benzodiazepínicos. Aquilo sim a gente usa por um tempo limitado. Antidepressivo não dá dependência, né? Psicoterapia é um assunto polêmico e eu viro e mexo, vivo brigando por causa disso, mas eu fico muito curioso de brigar por causa disso. Márcia, se você for um pneumologista e você tem uma doença, você vai perguntar para ele, quando ele te disser, vamos fazer esse tratamento, você vai perguntar para ele, qual é a chance de eu ficar boa com este seu tratamento? Ele vai dizer 70%, 80%. E se eu fizer um outro tratamento? Não, este tratamento é mais efetivo que o outro. As pessoas buscam psicoterapia hoje porque viram a pessoa falando no programa, ou porque leram numa revista, ou porque o camarada apareceu e diz que escreveu um livro. Qualquer um escreve um livro. Se você quiser falar sobre a vida dos marcianos, eu pago uma editora e eu publico um livro. O livro A gente tem, sim, trabalhos científicos que mostram que, se eu quiser uma terapia para o meu autoconhecimento, qualquer terapia é boa, desde que o terapeuta seja bom. Se eu quiser uma terapia para me ajudar num tratamento de pânico, de fobia, de toque, existem determinados tipos de terapia que se mostram superiores ao outro. Então, quando eu tenho uma doença como toque, pânico, etc., e eu vou a um psiquiatra e esse camarada te manda para uma psicoterapia, você tem que perguntar, esse tipo de psicoterapia que você está me sugerindo, qual é a minha chance de ficar bom? Qual é a porcentagem? Onde é que está escrito a porcentagem? Qual é a porcentagem? Tá?
Então, tem que perguntar, é efetivo? Né? Este é o melhor tratamento? Porque ninguém pergunta isso. Né? Então, psicoterapia tem que ser avaliada cientificamente. Não tem aquela história de o importante é o vínculo, o importante é o afeto. Tá, se eu quiser me conhecer, qualquer terapia serve, né? Desde que eu tenha um bom terapeuta. Quando eu quero fazer um tratamento, eu preciso saber se a terapia a qual estou me submetendo é efetiva. Agora, tá, para você que é psiquiatra, esses 2 anos praticamente de pandemia, você viu a clientela aumentar, piorar? Qual foi sua análise desse momento que nós passamos? Bom, nós estamos passando um momento como nunca ocorreu, pelo menos desde a gripe espanhola na humanidade, e nós estamos vivendo num país que foi, por todas as razões que todos nós conhecemos, extremamente sacrificado pela pandemia, não era necessário isso. O que nós estamos vendo? Indivíduos que a gente já tratava, que tinham transtornos psiquiátricos antes, pioraram. Né? Imagina um indivíduo que tem transtorno obsessivo compulsivo. Eu estou dizendo para ele que não é para ele passar a mão 10 vezes na mesa, não é para ele lavar a mão 20 vezes. Hoje ele diz para mim, hoje eu sou normal, porque hoje eu lavo 30, 40 vezes. Né? Então, verdade. Viramos todos um pouquinho obsessivos, né? Claro. Essa pandemia, em função do estresse, em função das fake news, em função da insegurança, né, em função da falta de comando, em função de tudo que nós estamos vendo, fez com que pacientes psiquiátricos que já tinham um transtorno psiquiátrico pioraram. Ficaram piores de depressão, de pânico, de ansiedade e quase psicóticos. Aumentou o número de pessoas que não tinham transtornos psiquiátricos. Está havendo um consumo maior de 30% de álcool e de maconha. Adolescentes e crianças, 75% delas estão dormindo, ou estavam até algumas escolas aí ensaiarem, estão dormindo depois da meia-noite, coisa que não faziam. 75% das crianças e adolescentes estão começando a ficar viciadas em jogos de internet. Então, houve uma piora em pessoas que já tinham um transtorno psiquiátrico, houve um aumento de novos casos, e aí você vai dizer o seguinte, que mais? Bom, quem tem Covid, particularmente indivíduos com gravidade, tem mais transtornos psiquiátricos e mais transtornos neurológicos. E o pós-Covid também. O pós-Covid você tem, eu vejo gente que nunca teve depressão, nunca teve pânico, nunca teve estresse traumático, médicos, tem muito estresse traumático, gente que me diz, faz 1 ano que eu tenho Covid e a minha memória continua ruim. É uma lesão ou alteração de memória, alteração de paladar, alteração de odor, e um quadro que a gente vê cada vez mais, que é o que a gente chama de síndrome da fadiga crônica. O indivíduo está sempre cansado, né? A pessoa não tem mais aquela resistência. A pessoa, você examine, essa pessoa não tem depressão, vai até ficar com depressão por estar assim, mas ela diz o seguinte, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou levantar um copo, eu vou atender um paciente, eu já fico cansado, como se eu tivesse carregado um saco de cimento nas costas. Isso provavelmente é por uma reação imunológica ao vírus. Essa síndrome da fadiga crônica tem muito pouco tratamento e pode durar até 1 ano depois da negatividade da reação viral. Então você tem gente que piora, gente que tem quadro novo, gente que tem Covid e durante a internação desenvolve quadro psiquiátrico, e gente que tem quadros psiquiátricos após a alta. Um grupo particular de risco, profissionais de saúde. Claro. Claro. Agora, o Covid agora, essa cepa, Omicron, é mais leve, não tem tanta internação, nem muitos óbitos. Continua dando essas sequelas, essa síndrome de fadiga crônica e outros problemas? Você tem visto isso? Eu achei saborosíssimo essa sua pronúncia carioca, essa pronúncia Omicron, um grego
Omicron. 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 É o acento no O, Omicron. O acento Omicron. É a Eu escrevi há alguns anos um artigo que... olha isso, faz um ano. Que se a gente continuasse tendo negacionistas que não querem tomar vacina, a gente teria alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, ita, até a última letra do alfabeto grego. Porque o vírus se reproduz em indivíduos que não estão vacinados particularmente, né? A variante Ômicron é uma variante... Eu não sou infectologista, né? E ainda é muito pouco para eu conseguir fazer um raciocínio psiquiátrico em cima disso. Mas o que eu vejo são pessoas com quadros mais leves, mas cuidado. Outro dia um paciente chegou no meu consultório e disse assim, eu posso tirar a máscara? Porque afinal todo mundo vai se contaminar. Eu falei, desculpe, eu não quero me contaminar. Porque se eu for entre os 100 que vai ter um quadro grave, eu sou asmático, eu não quero me contaminar. Né? Então não é, vamos para festa em Maresias, ou vamos para a praia, ou vamos para a Bahia, nessas festas paradisíacas, que as pessoas foram para a Bahia, para Angra, etc, etc. Um monte de gente voltou contaminada. Né? Então, falta certamente uma consciência maior de parte da sociedade brasileira. Com certeza. Olha, Taki, eu quero te agradecer demais a nossa live. Foi maravilhosa, super explicada. Vamos ter que fazer uma outra para falar de bulimia, anorexia, que não deu tempo de chegar lá, tá bom? Essa foi muito boa. Realmente, eu gostei demais de toda a colocação que você fez aí sobre os quadros e transtornos, são tão importantes, a gente precisa tanto cuidar dessa nossa cabeça, né? Porque sem uma cabeça nos eixos, a gente fica sem rumo na vida. Então, eu te agradeço muito aqui a sua participação na live. Muito obrigada, Taki. De poder conversar com você. Uma boa noite. Até logo. Até logo, Taki. Muito obrigada. Gente, espero que vocês tenham aproveitado tanto o conhecimento desse grande profissional. E eu encontro com vocês semana que vem aqui também. Muito obrigada e boa noite.